Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal Traduzindo, Medicina que você entende. Hoje vamos falar sobre um assunto importantíssimo para a saúde das crianças e para a tranquilidade dos pais. O tema do vídeo de hoje é bronquiolite e o vírus sincicial respiratório. Até o fim desse vídeo você vai entender o que são, quais são os riscos envolvidos, o que fazer e as precauções que todos os pais devem tomar. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Thiago Ronck, eu sou médico radiologista e apresentador do canal Traduzindo, Medicina que você entende. Aqui, nós pegamos as palavras complicadas da medicina e transformamos em palavras simples do dia a dia para você entender. Se você gosta do nosso conteúdo, inscreva-se aqui no canal para não perder nenhuma novidade. Aproveite para curtir o vídeo e compartilhe esse recado com seus amigos e colegas. Demora só um segundinho, mas faz toda a diferença porque a sua participação é muito importante na divulgação do conteúdo e nos incentiva a continuar produzindo conteúdo legal para todos vocês. Vamos começar com a bronquiolite. Bronquiolite é uma doença respiratória muito comum nos bebês e crianças de até 2 anos de idade. As crianças que têm bronquiolite sofrem com dificuldades para respirar muito fortes, sendo uma causa comum de necessidade de internação e, em casos extremos, podendo levar à morte. Ela é causada por uma infecção viral que machuca os bronquíolos dos pulmões e, por isso, recebe esse nome de bronquiolite. Os bronquíolos eles são a parte final dos ductos que conduzem o ar até os pulmões. Veja, o ar entra pelo nariz, desce pela traqueia. A traqueia se divide em brônquios, um para cada pulmão, e esses brônquios depois se dividem em brônquios menores e bronquíolos. E são esses bronquíolos que vão levar o ar até os alvéolos do pulmão, onde ele vai deixar o oxigênio que tanto precisamos. Na bronquiolite, esses bronquíolos ficam inflamados e inchados, fazendo com que o ar tenha dificuldade de passar por eles e causando as dificuldades para respirar. Isso é um problema mais grave nas crianças bem pequenas, porque elas têm bronquíolos menores, mais finos, e ainda não desenvolveram completamente a imunidade para se defender desse vírus que causa a doença. E agora vamos ver o culpado por essa bronquiolite, por esse problema. E esse culpado é o vírus sincicial respiratório. Esse vírus é a causa mais comum de bronquiolite. É um vírus muito comum, mas normalmente não é perigoso para os adultos e para as pessoas com imunidade funcionando bem. Mas nos bebês e crianças pequenas é um grande problema. Esse vírus ele passa de uma pessoa para outra através de microgotas que saem do nosso nariz e da nossa boca, quando nós falamos, quando espirramos, quando tossimos e quando assoamos o nariz. Essas gotas são tão pequenas que muitas vezes a gente nem consegue ver. Essas gotas chegam até o nariz, até a boca, até as mãos ou os pés das crianças e é assim que o vírus sincicial respiratório e a bronquiolite são transmitidos. Esse risco de uma microgota chegar nas crianças é maior, obviamente, nos espaços fechados, nos espaços com muitas pessoas aglomeradas, em regiões e tempos mais úmidos e nos meses de maior frio. A bronquiolite, como nós já vimos, é muito perigosa para bebês e crianças pequenas, porque, como já mencionamos, os bronquíolos deles são menores, mais finos e mais fáceis de se fecharem. Além disso, a sua imunidade não está completamente formada e eles nunca tiveram contato com esse vírus antes para terem alguma defesa já formada, já estabelecida. A bronquiolite e o vírus sincicial respiratório são a principal causa de internação nas crianças com até 2 anos de idade e os pais devem estar atentos aos sinais e sintomas para procurar ajuda o quanto antes nesses casos mais graves. E quais são esses sinais e sintomas de bronquiolite que a gente precisa reconhecer? Nos estágios iniciais, a criança vai apresentar sinais de resfriado, nariz escorrendo, uma tosse leve, febre baixa. Conforme a doença progride, a doença avança, começam a aparecer sinais mais graves, que são sinais de dificuldade para respirar, como respirações muito rápidas e muito profundas, movimentos amplos do nariz, da garganta ou das costelas para respirar, e sibilância, um barulho parecido com um assobio no peito da criança quando ela puxa o ar. Os bebês com bronquiolite têm dificuldade para se alimentar e dificuldade para mamar. Então é muito comum que essas crianças com bronquiolite tenham desidratação, fiquem mais sonolentos, menos ativos com a doença. E quando devemos procurar ajuda?
Nos casos leves, que é só o nariz escorrendo, essa tosse leve, essa febre baixa, a criança deve ficar em repouso em casa e os pais podem procurar orientações com o pediatra por telefone ou em consulta simples no consultório. Quando os sintomas se agravam, ou seja, quando apresenta qualquer sinal de esforço para respirar, respirações muito rápidas, você pode contar se a criança tiver mais do que 60 respirações por minuto, crises prolongadas de tosse, febre acima de 38,5 graus, mudança na coloração da pele, a pele acinzentada ou azulada, dificuldade para se alimentar, para ingerir líquidos, é quando você deve procurar um hospital ou pronto atendimento para avaliação médica o quanto antes. Importante observar que o maior risco ocorre para os bebês de até 1 ano de idade, mas principalmente entre os 3 e os 6 meses de vida, pois é quando os bronquíolos são mais finos e a imunidade está mais baixa nesses bebês. Entre 1 e 2 anos de idade, esse risco diminui, mas ainda pode ser uma doença grave. Até os 3 anos, as chances de doença grave já são bem menores. A partir dos 3 anos até a vida adulta, a infecção pelo vírus sincicial respiratório geralmente é uma doença leve, não muito diferente de um resfriado. Agora vamos conversar sobre o que os pais podem fazer para proteger os seus bebês dessas doenças. E o primeiro passo é manter as mãos limpas. Os pais devem lavar as mãos com água e sabão regularmente, mas principalmente, claro, antes de qualquer atividade com o bebê. Isso vale não só para os pais, mas para todos que tenham contato com bebês, independente de terem sintomas de resfriado ou não. Lave sempre as suas mãos. Evitar lugares movimentados ou com muitas pessoas aglomeradas. Quanto maior o número de pessoas e quanto mais próximas elas estiverem, maior é a chance de o bebê ter contato com as gotículas, com as microgotas respiratórias. Visitas com sintomas de resfriado, tosse ou nariz escorrendo devem ficar longe. Isso vale nos dois sentidos. Se você é pai ou mãe, peça para que as pessoas com sintomas de resfriado esperem até estarem bem, até estarem sem sintomas para visitar o seu bebê. E se você está com esses sintomas, evite visitar o bebê de outras pessoas. Para as mamães assistindo ao vídeo, é importante lembrar que a amamentação é uma excelente forma de defesa. Através do leite, as mães conseguem passar anticorpos e nutrientes para os seus bebês e eles têm uma camada a mais de proteção contra o vírus sincicial respiratório e a bronquiolite. O aleitamento materno exclusivo é recomendado até os 6 meses de idade do bebê e indicado junto com outros alimentos até os 2 anos de idade. Como conclusão, percebemos que a bronquiolite e o vírus sincicial respiratório são problemas sérios para os bebês e para os pais, especialmente nas épocas mais frias e úmidas do ano, que é quando a transmissão é maior pelas gotículas. Manter boa higiene, lavando sempre as mãos com água e sabão, evitar aglomerações em lugares fechados, evitar pessoas com sintomas respiratórios e praticar a amamentação, o aleitamento materno sempre que possível, são ótimas táticas de defesa. Em caso de sintomas, fique alerta para os sinais de alarme: febre alta, esforço para respirar, respiração muito rápida, sibilos respiratórios, alterações de cor da pele, dificuldades para alimentação ou hidratação. Nesses casos, procure ajuda médica o quanto antes. E lembre-se, sempre que você tiver dúvida quanto a cuidados e a saúde do seu bebê, não hesite em procurar ajuda do seu médico, do seu pediatra ou o posto de saúde mais próximo. E esses são os pontos mais importantes sobre bronquiolite e o vírus sincicial respiratório. Espero que essas informações tenham sido úteis para você e eu tenha respondido às suas principais dúvidas. Não esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo e de compartilhar esse conteúdo com os seus amigos. Inscreva-se aqui no canal para receber mais dicas como essa, comente se ficou com alguma dúvida ou se tem sugestões para o próximo vídeo. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo Traduzindo. Até mais!